O período de seca inicia entre maio, junho e, no geral, o período vai até outubro. Agora é atenção redobrada para os cuidados e o mais importante, preparo para o combate aos incêndios florestais. Eu vou conversar agora com Christian Niel Berlink, que é coordenador geral de manejo integrado do fogo da Secretaria Extraordinária de Controle do Desmatamento e Ordenamento Ambiental Territorial, aí do Ministério do Meio Ambiente. Muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso, viu? Estiagem, como é que estão as ações, então, a gente, para esse preparo antecipado que é tão importante aí para o combate aos incêndios nas regiões aqui do país? As análises que nós estamos tendo dos meteorologistas, nós já fizemos algumas reuniões aqui pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, é de um ano dentro da perspectiva de normalidade, sem influência de El Niño e sem influência de Laninha, ou seja, uma tendência para ter as chuvas reduzindo agora a partir de abril e retorno delas no final de setembro, início de outubro. Mas isso não quer dizer que nós não tenhamos problema, em especial nesses últimos anos que a gente tem visto muitas alterações climáticas, em especial pela quantidade de chuvas e pelas temperaturas mais elevadas. Então, nós estamos com uma perspectiva de um tempo seco e quente a partir de agora, acima da normal, o que potencializa a ocorrência de incêndios no Brasil como um todo. É por isso que a gente fala, toda a atenção agora a partir desses meses, não é? Que a gente tem aí um período longo, não é, Christian? Porque o plano de combate só se faz, então, com investimentos, em tecnologia, também capacitação, educação ambiental e também a fiscalização, não é? A gente vê tudo isso importante para chegar lá na frente e não ter tantos acontecimentos que a gente sempre retrata aqui, infelizmente, incêndios, queimadas, avançando aí no país, como ocorreram no ano passado. Como é que vai ser esse monitoramento aí, e os estados, eles têm que elaborar, então, esses planos de manejo integrado aí do fogo? Sim, nós temos uma integração interfederativa, entre o governo federal e os governos estaduais, elaborando planos de ação conjuntas com distribuição de equipes no território, equipes federais, equipes estaduais, muitas vezes também contando com sociedade civil organizada. Estamos fazendo diversos treinamentos e também algumas ações de prevenção, como queimas prescritas, aceros e autorizações de uso controlado para diminuir a carga de combustível, fragmentar a paisagem e impedir com que incêndios de grandes proporções ocorram. Então, no Pantanal, esse plano já está pronto e nós estamos agora, nesse momento, iniciando os planos para a região amazônica. Deu notícia aqui em relação a brigadistas, que seria necessário muito mais aí para a gente avançar, nessa fiscalização, nessa contenção aí, nesse preparo todo, melhor dizendo, Christian? Quantos vão ser empregados, e já estão trabalhando aí, quando a gente fala nesse processo todo aí de antecipação? Se nós pensarmos em uma única instituição, a quantidade de pessoas trabalhando nunca é suficiente. Por isso, a gente sempre pensa numa composição de equipes e instituições. Então, hoje o governo federal tem contratado em torno de 4.800 brigadistas espalhados pelo Brasil todo, em diversas regiões consideradas prioritárias, a partir da portaria de emergências decretada pela ministra no início do ano, mas também contamos com estruturas federais, existem brigadistas civis contratados por estados e também o grupamento de bombeiros. A intenção é que a gente faça um trabalho conjunto com essas equipes e junto com as instituições privadas e também com a organização da sociedade civil. Mas a questão de responsabilização, ela também faz parte. Então, nós estamos monitorando a ocorrência de fogo, possibilidade de incêndios e analisando onde eles iniciam e por que eles estão iniciando. E, a partir daí, então, pensar em como que seria a responsabilização mais adequada para cada uma dessas situações. Quando a gente fala aí a participação de todos, não é? Os produtores também, é muito importante ter essa participação deles aí, porque a gente vê os impactos da devastação no Brasil, nas propriedades, A gente viu aí um aumento de 79%, nas áreas queimadas no ano passado, mais de 30 milhões aí de hectares, segundo o MAP Biomas, Qual o bioma mais afetado pelo fogo, que foi, mais afetado pelo fogo no ano passado, Christian? A gente tem problema nos 3 grandes biomas brasileiros, a Amazônia,
Pantanal e Cerrado. Se nós formos considerar a quantidade de área queimada em relação ao tamanho dos biomas, o Pantanal é aquele que tem apresentado maiores problemas. Mas se nós formos pensar em tamanho de área queimada como um todo, a Amazônia, que é muito grande, ela apresenta uma área bem maior. O Mato Grosso do Sul, por exemplo, no ano passado, enfrentando um cenário também com muito impacto, a gente noticiou aqui com mais de 2 milhões de hectares aí destruídos, né? Essa área toda destruída pelo fogo. E lá também, a gente estava acompanhando aqui, tem um plano, não é, de combate, que já foi anunciado pelo Estado, inovações chegando, o uso de drones, né, para ajudar nessas áreas mais remotas, de difícil acesso. A gente vê isso que é mais um facilitador, é uma tecnologia, uma ferramenta que pode ajudar em muito, não é? Quando a gente vê aí, identificar, né, levar o drone lá onde o nosso brigadista, por exemplo, não consegue chegar. Sim, isso realmente é uma tecnologia que vai ajudar bastante. Hoje a gente identifica a ocorrência de incêndios pelos focos de calor disponibilizados por MapBioma, ZIMP, alarmes da Federal do Rio de Janeiro, e enviamos equipes para identificar e qualificar esse fogo, esse foco de calor que está sendo observado, se realmente ele vai se tornar um incêndio ou não. Se nós temos drones à disposição, eles rapidamente se deslocam, né, e fazem essa qualificação por imagem para nós, para que a gente possa ver qual é a melhor estrutura a ser enviado da forma mais rápida, né, deslocamento por helicóptero, deslocamento por barco, ou se possível por carro, e qual o tamanho das equipes que precisam ir. Isso vai facilitar bastante o atendimento mais rápido da ocorrência do fogo, consequentemente vamos chegar nele menor e com um pouco mais de facilidade para controle. Certo, Christian, para a gente encerrar, quais os próximos passos? Aí a gente viu que o período, né, tá começando agora, né, os próximos passos aí do Ministério para as ações todas acontecerem, né, ficarem de prontidão para as ações acontecerem. Perfeito. A gente, a semana passada, teve uma reunião da Sala de Situação Interministerial, né, com atribuições para diversas pastas do governo federal, assim como os governos estaduais também estão trabalhando em articulação junto conosco. Então, as equipes já estão agora sendo distribuídas no território, os equipamentos também sendo todos distribuídos e planejada a sua integração, para que a gente comece a atuar neste momento com forma de presença institucional no território para prevenir ignições. E caso ocorra ignição, a gente já está lá para rápido atendimento. Né? E para finalizar, o importante é que a partir de agora reduza o uso de fogo, porque vai aumentar a possibilidade de perder o controle desse fogo e ele se tornar um grande incêndio. É responsabilidade de todos. Reduzir o uso de fogo, você está falando nas propriedades. Sim, sim. Reduzir o uso de fogo para a agropecuária, né? A gente sabe que o fogo é utilizado para agricultura, para renovação de pastagem, e por enquanto no Pantanal ainda está no momento bom para isso, porque choveu bastante ano passado, ainda está úmido, ele está alagado, mas daqui para frente a gente tem que tomar mais cuidado nesse uso, né? Para que ele não se torne um incêndio. Tá certo, Christian Berlink, coordenador geral de manejo integrado do fogo aí do Ministério do Meio Ambiente. Christian, muito obrigada por essa conversa hoje aqui com a gente, numa fase inicial que é muito bem-vinda, né, para a gente colocar aí as ações que já estão sendo tomadas pelo Ministério, viu? Obrigada mais uma vez e até uma próxima oportunidade aqui com a gente no nosso jornal, viu? Eu que agradeço, até a próxima. Tchau, tchau.